Bom, eu recebo aqui hoje, seja bem-vinda, Elvia Obrigada, Brito, Charles. esposa do professor Heron, É. né, de Educação Física, muitos conhecem. A Elvia é pedagoga, Elvia atuou em várias instituições de ensino, participou da implantação de várias escolas de educação cristã por princípios em todo o Brasil. E atualmente é capacitadora do Conselho da ESEP, Associação de Escolas Cristãs por Princípios no Brasil. Elvia, você que é pedagoga, eu vou te fazer uma pergunta assim que hoje a gente percebe, principalmente ligada às escolas cristãs, a família hoje, ela desleixou do cuidado dos filhos e transferiu para uma escola? Esse é um desafio da educação como um todo, né? Não só da educação cristã. Né? Eu acho que a gente carrega, e hoje a gente vê isso muito claro, a gente carrega alguns conceitos que se permeia muito até na educação pública, né? Que a criança, ela é um sujeito do Estado, praticamente. Hoje você vê que todas as ações que se tem em relação da criança, num país carente como o nosso, a gente fala, é necessário. E vivemos esse problema. Então, hoje a escola, como um todo, ela é responsável por várias áreas da vida da criança. Você vê, hoje é a escola integral, é o dentista, é o médico, é a educação sexual, tudo. A criança virou uma criança do Estado. E o que a gente vê isso, como a igreja é muito impactada, né, pelo que acontece na sociedade, a gente vê uma transferência disso mesmo com relação às escolas cristãs e à educação cristã. Então, aquilo que seria uma responsabilidade dos pais, Eles transferem também para a igreja e agora para as escolas. Mas a gente pode ver, né, historicamente, que esse é um processo que a sociedade está sofrendo. E é um processo que é incentivado até. Uma terceirização, né, da própria educação, da construção do caráter. Esses dias eu ouvi, porque agora está sendo um momento muito importante na educação, que está sendo formatado a parte final do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que até o ano que vem ele já tinha que ter sido aprovado há alguns anos, mas ele ainda está aí em fase, e você vai ver que existem lá até uma iniciativa na escola pública, escolas noturnas para crianças, para que os pais possam estudar ou trabalhar à noite e crianças fiquem nas creches públicas à noite. Então a criança estuda o dia inteiro, inclusive à noite? E fica à noite para ser cuidada para os pais que precisam estudar. Você vê que hoje, tudo a gente quando a gente olha para uma perspectiva não cristã e da responsabilidade da família, a gente fala, não, que bom, né? O governo está cuidando das crianças. Ó, que bom, agora as crianças são obrigadas, a partir de 2016, as crianças são obrigadas, a partir de 4 anos, a ir para a escola. É obrigatório, que era 6, agora passou para 4. Então, se a gente não tem um discernimento do que está acontecendo, a gente acha, nossa, mas isso é que governo bom. Agora, mas olha, vai chegar não vai ser, vai ser obrigado um pai ou uma mãe que queira ficar com seu filho de 4 anos, ele não vai poder. Então, a gente vai, a pouco as coisas vão entrando e a gente vai aceitando, né, como uma coisa boa. E esse movimento todo de educação cristã, né, que a gente está envolvido nesses 25 anos, é um movimento realmente de restauração, de reforma desse conceito. Mas nós temos esse desafio, dessa transferência desse conceito, né, de uma criança que é pública, né, de uma criança que quem é responsável é o Estado ou uma instituição, é transferido também para a escola cristã. A gente sofre isso também. E aí o que você está falando, você disse 4 anos já ser obrigatório para a escola. Os pais têm que matricular, né, é uma obrigação, senão o Estado cobra isso de uma forma muito enfática. Hoje eu já vejo crianças de 6 meses vão para a escola. A minha filha foi para a escola com 1 ano e 3 meses. No dia que eu deixei na escola, eu chorei desesperadamente. Por quê? Porque você entrega um bebê aos cuidados de uma escola. E a minha filha estudava, acho que de 9h30 a meio-dia. Era um período muito curto. Mas tinham coleguinhas dela que ficavam ali de 8 da manhã às 18 horas. Eu tenho amigas assim que trabalham, né, nessa área de berçário, né, que a própria lei é até 3 anos seria até 2 anos berçário, depois a educação infantil, de 0 a 3 berçário e até 5 a educação infantil. E elas relatam que às vezes quando chega o bebê no berçário, o bebê chega dormindo. E quando os pais vão buscar, às vezes, 6h30, 7 horas, ele está dormindo de novo. Aí entra uma questão pedagógica, que eu não entendo. Esse bebê, a afinidade dele como mãe, pode ser terrível para quem assiste a gente, porque
é uma necessidade, É. é um mundo capitalista, a mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, mas não podemos negligenciar as consequências disso. Ah, com certeza. Uma das consequências é que esse bebê vai ter uma afinidade por aquela cuidadora do berçário como mãe. É verdade. E a verdadeira mãe divide esse como papel. aquela cuidadora, a gente tem que pensar, dizer, ela não é uma exclusiva, né? Aquela cuidadora, ela não cuida daquele bebê. Ela Por mais trabalha. amor que ela tem, é o trabalho dela com vários bebês. Então, por mais que essa criança que necessita dessa referência, né, seja da mãe ou de alguma pessoa, ela tem uma referência que é muito fluida, né? Ela está distribuída para várias crianças. No processo então, isso cognitivo da criança, qual que seria a consequência dela ter essa formação? Dizem que a formação do caráter é até os 4 anos. Eu vejo uma coisa que os pais falam muito assim, importante é tempo de qualidade. Tudo bem, mas eu vou falar uma coisa, eu também sou mãe, sou avó, né? E qualidade precisa de tempo. É porque isso aí vem de um livro. Tem um livro de 5 linguagens e fala que uma delas é a qualidade de tempo. Ou seja, tem algo que eu gosto de estudar muito, que é o estudo da personalidade. Nós tínhamos, no século XIX, estudava-se muito a ética do caráter. Então, assim, a pessoa mentiu, isso é falta de caráter. A pessoa rouba, é falta de caráter. Não é falta de caráter, é um desvio do caráter. Ele tem um problema, ele precisa ser corrigido e confrontado. Em meados aí do século XX, passou a se trabalhar a ética da personalidade. A pessoa rouba, ela mente, ok, mas ela é uma boa pessoa? Ela consegue entregar bem os resultados? Então vamos relevar, porque se ela consegue entregar isso, faz parte. Ela é uma pessoa mentirosa, ela é uma pessoa terrível na sua vida, mas vamos ver o lado bom, vamos ponderar. Né? E aí entra na família. Ah, olha, o marido trai a esposa. Ah, mas ele é uma pessoa boa. Ele assim, tem muitas coisas por trás dele que fazem ele ser um homem bom. Não tem. Não, então vai. Leva para jantar, leva flores. Enquanto do lado de cá, na ética do caráter, eu chamaria assim, ó, você é um adúltero, precisa assumir que você é um adúltero, que você cometeu um ato contra si que não se permite, você violou um princípio, quebrou uma regra, você precisa ser confrontado com isso. E aí bate o arrependimento, há uma nova oportunidade, porque Deus dá uma nova oportunidade. Mas na era, vamos falar assim, na pós-modernidade, hoje, numa época contemporânea, se valoriza muito a personalidade. Então, o conceito de ética hoje, ele é personificado. Então, se eu sou bom, se eu agrado, se eu tenho uma boa fala, uma boa oratória, se eu sou carismático, as falhas, os desvios do caráter são relevadas. É verdade. É igual a verdade, não é a verdade mais. Hoje são as verdades. E aí eu percebo que faz um pouco parte do processo de construção, de educação isso porque isso é presente nas escolas. Aí cartilhas gays, homossexuais, tudo distribuído, e obrigando que todos os filhos, mesmo os pais que não concordam, tenham acesso a isso em várias escolas. É verdade. E aí o que a gente percebe? O caráter da criança sendo formado de 0 aos 4 anos. Quando se terceiriza essa educação, qual o risco que um pai e uma mãe correm? Eu vejo assim, que é uma discussão enorme isso, né? São muitos riscos. Mas eu vejo que é uma coisa que a gente está vivendo na sociedade hoje tremenda, é a criança ter como esse pai e essa mãe como autoridade. Porque como não tem esse contato é muito pouco. Né? As coisas que ele aprende como verdade não são vindas dos pais. Né? O tempo, geralmente, se você usa esse jargão, né, de que o tempo é mais importante, ter qualidade do que tempo, né? Você pode entender essa criança como o quê? Então, nesse momento que eu tenho tempo, eu vou fazer entretenimento, divertimento. Então, essa parte da coisa séria, do certo, do errado, que existe uma verdade, até conduzir esse filho à salvação, fica sendo relegado a outras instituições, ou à escola ou à igreja. Porque, e isso é difícil, a gente quando fala nisso, mesmo no meio cristão, a maior dificuldade que a gente tem no meio cristão. Porque fala, não, mas hoje a mulher trabalha, hoje a mulher precisa. E claro, dentro de um contexto, igual mesmo as escolas que oferecem horários integrais, ou quando o filho está na escola pública, por causa de uma situação do nosso país, que a criança precisa comer na escola, precisa ter o dentista na escola, porque o pai não tem condição disso. Então, quer dizer, foi tirado dessa família
Então é melhor. O que a gente vive? Essa é uma fala polêmica. O que a gente vive hoje? O Estado fornece isso para a família, através de várias maneiras, né? O dentista, a comida, o uniforme, a merenda, a mochila. Então, ele fornece tudo isso porque esse papai e essa mamãe não podem. Eles não têm essa condição. Quem é o verdadeiro pai? É o Estado. É o Estado. E Só nós que aí estamos ele caminhando não para tem- isso de uma maneira tremenda. Mas aí no entra um nosso país. fator muito interessante, que uma criança, por exemplo, meu pai, ele não precisava falar muito, não. E meu pai olhava. Aí nós todos temos essas histórias, né? É. Meu pai olhou para mim e eu já fiquei tremi. Então, às vezes fazia alguma coisa errada. Lembro na casa de avó, na casa de tio, aquela coisa, era o menino, ô menino. Era só isso. E aí pronto, a gente já tremia, chegava em casa, mesmo sem ter uma consequência ou disciplina. Aí alguns, hoje, querendo inovar demais, querem proibir o uso da vara, a disciplina, a lei da palmada, tantas coisas. E eu tomei muita palmada, sou grande, tomei muita palmada, tudo qualquer lado fez. Doía, mas hoje tem os seus benefícios. Então, eu reconheci o meu pai como autoridade. E a mãe como autoridade. Para eu reconhecer até Deus como autoridade, eu já tenho uma referência, que são os meus pais. Para eu reconhecer um policial como autoridade, eu tenho uma referência que são os meus pais. Não, meu pai manda em mim, ele é autoridade. Mas esse policial é revestido de autoridade, é investido de autoridade. Então, ele manda em mim. Exatamente isso. Se você desconstrói o conceito de autoridade, você cria um caos na sociedade, Elvia. Seria isso? É isso, exatamente. Um dos riscos principais que eu acho dessa delegação de autoridade para a igreja, para a escola ou para o Estado é realmente esse buraco que causou em quem é autoridade na vida de uma criança. E se isso não for construído na infância, por mais que a sociedade queira fazer arranjos para isso, nós já sofremos isso. Nós já sofremos as consequências disso tremendamente hoje na sociedade. Porque hoje o aluno já atira no professor, o aluno hoje, manda no você professor. não vê um jornal hoje que não tem uma reportagem de violência na escola. Porque quando você matricula um aluno, você matricula uma família. Mesmo que aquela família nunca apareça na escola, Ela faz parte. Ela faz parte. Até o não aparecimento dela, você já está conhecendo essa família.